Segunda Crônica, capítulo 20, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas, não vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-ás-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Versículo 17, do capítulo 20 de 2 Crônica. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Vamos orar. Curva sua cabeça, você que está em casa assistindo, você que está conosco, que está online. Curva sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, em um nome santo, excelso e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, Tu que és Criador de todas as coisas, Senhor. Tu que és bispo e pastor de nossas almas. Te louvamos, somos gratos a Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos agora nos aquietarmos diante de Ti. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de tempo de oração. Em que tempo precisamos orar? Em quais circunstâncias devemos buscar a face do Senhor? Ou será que não existe um tempo pré-determinado para se orar? Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18. Segundo o apóstolo Paulo, devemos orar em todo o tempo, com toda perseverança e súplica, sem esquecermos de vigiar. Precisamos vigiar e orar por todos os santos. Precisamos estar munidos, ou seja, abastecidos de tudo que precisamos para a batalha, para a luta. Muito embora a batalha não seja nossa, a batalha é do Senhor. No entanto, precisamos ficar atentos e apercebidos para saber o tempo, o dia e a hora que devemos nos mover, que devemos lutar, que devemos sair de encontro daquilo que nos foi ordenado pelo Senhor. Existem alguns princípios que precisamos trazer à nossa memória e colocar em prática, pois a sensação que temos é que já não é tão primordial, é que já não é tão originário dos primeiros passos, do primeiro encontro, do primeiro olhar, da primeira provisão, do primeiro momento que nos colocamos de joelho, que nos humilhamos, contemplamos o livramento de Deus em nossa vida. Precisamos trazer a memória, precisamos voltar, retornar ao primeiro amor e lembrarmos de todos esses princípios. Tempo de orar. Então, a primeira perspectiva que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é a perspectiva de tempo de orar. Então, precisamos buscar a Deus. Essa é a primeira perspectiva que eu quero ver com você nesta noite. Precisamos buscar a Deus. No capítulo 20 de 2 Crônicas, você volta para o primeiro versículo, vai dizer assim, ó: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá.
O interessante é que Josafá se aliançou com Acabe e desagradou a Deus. No entanto, havia algo em favor de Josafá. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Olha que interessante. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Olha que vem em seguida. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste dos postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Veja que mesmo Josafá desagradando a Deus, o favor imerecido do Senhor o alcança. Por quê? Porque ele teve a disposição para buscar o Senhor de todo o seu coração e lançou fora toda a idolatria e destruiu os postes ídolos. Ele se humilhou, ele buscou o Senhor, ele rasgou as suas vestes espirituais na presença do Senhor e o favor de Deus o alcançou. Mas quando Josafá fica sabendo que os moabitas e os amonitas estão vindo com grande multidão para atacá-lo, o texto bíblico diz que Josafá teve medo. Ele se encheu de medo. Medo. O que é medo? Medo é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, reais, hipotéticos ou imaginário. E vai gerar o quê? Vai gerar fobia, pavor, terror. É tão sério essa questão do medo que seu fundamento pode ser uma mera hipótese, uma teoria não demonstrada do que é possível, ou fruto de minha própria imaginação, fruto da sua própria imaginação. Daí a importância de nós ocuparmos a nossa mente com as coisas lá do alto. Daí a importância de nós meditarmos na palavra do Senhor. Daí a importância de nós buscarmos Ele incessantemente, nos aproximarmos confiadamente do trono da graça, na certeza que no momento oportuno haverá socorro. Daí a importância para que, quando nós formos pegos pelo medo, nós sabermos em quem confiarmos. Na maioria das vezes, não que seja regra, temos mais medo daquilo que não vemos do que daquilo que vemos, daquilo que enxergamos. Vou repetir, na maioria das vezes, não estou dizendo aqui que é uma regra, temos mais medo daquilo que não enxergamos, que não conseguimos ver, do que daquilo que nós vemos, daquilo que está face a face, daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos carnais. Neste sentido, eu me peguei perguntando, e por que em dado momento não tememos e não trememos na presença do Senhor? Não tememos e não trememos na sua presença. Somente quando o perigo bate à nossa porta, ou vem ao nosso encontro, é que lembramos que temos um Deus que nos guarda, é que temos um Deus que é poderoso, é que temos um Deus que sabe todas as coisas e pode todas as coisas. E aquele que está em Cristo é mais do que vencedor e pode nele todas as coisas. Aleluia, que maravilhoso. Então somente Ele pode nos livrar de toda e qualquer peste, de todo e qualquer inimigo. Somente Deus, somente Ele. O medo também pode nos mover para um lugar de segurança. Por quê? Porque o medo também serve como um alerta, como um escape para nos alertarmos que estamos em perigo. Foi exatamente o que aconteceu com Josafá. Então, no versículo 3 diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Mas ele vai muito além do que isso. Ele apregoou jejum em todo o Judá. Ele anunciou jejum. Ele colocou todo o Judá para jejuar com ele. Então, primeiro, Josafá teve medo. Segundo, ele buscou o Senhor em oração. Terceiro, Josafá anunciou um jejum em todo o território de Judá. Como você tem se comportado? Como você tem se comportado diante dos desafios que se encontram na sua vida relacional, na sua vida ministerial, na sua vida matrimonial, na
na sua vida profissional, na sua vida relacional como um todo? Como você tem se comportado diante dos desafios? Qual tem sido a sua reação diante das adversidades? Você tem se revoltado ou você tem colocado em prática os princípios elementares ou essenciais que você tem aprendido na sua igreja local, no estudo de sabedoria, nas celebrações, no domingo, nos TCCs, no tempo de oração? Qual tem sido sua atitude nessa direção? Você tem frutificado? Você tem sido um testemunho nas mãos de Deus? Você tem feito a diferença em meio ao caos? Porque este é o momento. Chegou o momento. Chegou o tempo, não há escapatória. Chegou o tempo, chegou o dia, chegou a hora de você realmente mostrar quem você é em Cristo Jesus. Qual perfil você tem apresentado diante das pessoas que lhe rodeiam? Falamos tanto que Jesus está voltando. Estamos vivendo uma situação que eu chamo de sinal. Veja, ainda não é o fim. Isto é apenas o princípio das dores. E muitos, e tantos, e multidões já não aguentam mais. Você pode parar e ponderar um pouco comigo. Como será na chegada de Jesus? Não haverá volta. Não teremos mais tempo para conserto. O meu clamor não subirá mais porque Ele está aqui. Aleluia. Minhas lágrimas não servirão mais para aplacar, ablandar a ira do Deus Todo-Poderoso. Precisamos parar para pensar sobre isso. Lembro-me bem que semanas que antecederam tudo isso que nós estamos vivendo, falávamos, ministrávamos sobre a volta de Jesus, sobre o comportamento da igreja, que não há tempo mais para ficarmos em estado de letargia, como se não tivesse acontecido nada, como se a nossa vida fosse apenas uma passagem, como se nós não tivéssemos um legado, como se nós não tivéssemos um compromisso, como se nós não tivéssemos um chamado. E você foi chamado, você foi chamada pelo Senhor para fazer a diferença. Então é o momento, chegou o momento de você ativar a sua fé, chegou o momento de você, se você já tem uma fé desenvolvida, chegou o momento de colocá-la em prática. Se você ainda não tem uma fé desenvolvida, ative-a e comece a desenvolver, porque não há mais tempo de nós brincarmos, não há mais tempo de oba-oba. Eis que Ele vem como as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículos 7 e 8. O tempo de orar é agora, é hoje. O tempo de clamar é hoje, é agora. O tempo de perdoar é agora, é hoje. O tempo de se humilhar é hoje, é agora. O tempo de você realmente abrir seu coração e dizer para o Senhor: nada mais me importa além de ti, nada mais. E declarar para Ele: Senhor, para quem eu irei, se só Tu tem palavras de vida eterna? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E Jesus diz para você nesta noite: a paz que eu vou lá dou não é a paz que o mundo dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci
o mundo. Aleluia, aleluia, Jesus. Mesmo em meio ao medo, Josafá teve paz e buscou o Senhor. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Uma coisa é você sentir medo, outra coisa é você reter o medo. Mas como assim, pastor Ronaldo? Uma coisa é você sentir medo, de repente você se assusta com a notícia, ou você se encontra em um contexto e sente medo, se sente inseguro. Mas se você traz a sua mente, você traz a sua memória, que o que está em você é maior do que o que está no mundo, ou o que estão com você é maior do que estão com eles. Aí você pega e lança fora o medo e se cumpre o versículo de primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Você se aperfeiçoa no amor. Aleluia. Já outra coisa é você ter medo e você reter o medo. E de repente você recebe uma orientação. A pessoa diz para você: não tenha medo, confie em Deus, confie em Deus, creia, porque Deus é fiel, Ele não vai te desamparar. E você fica: o que é que está acontecendo? Eu não vou aguentar isso. Você não precisa reter o medo. Lança fora o medo. Esse medo não te pertence. Esse medo não te pertence. Você pode até estar sentindo, talvez ele esteja ali alertando para você ir para um lugar de segurança, mas ele não pertence a você. Ele não tem parte com você no projeto que Deus chamou você. Não, lança fora. Sai! Palavra do Senhor diz para você: não temas. Ser forte e corajoso, não te mandei eu, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, eis que eu estou contigo. Medita na minha lei, de dia e de noite. Lança fora o medo. O Senhor diz nesta noite para você: não temas, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. O segundo aspecto que eu quero ver com você, o primeiro foi, qual foi o primeiro, você lembra? O primeiro foi: precisamos buscar a Deus. O segundo aspecto é: precisamos reconhecer quem de fato é Deus. Ou seja, precisamos reconhecer quem é Deus. Veja aí, versículo 9 do capítulo 20 de 2 Crônica. Josafá pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. A atitude do rei Josafá vai de encontro a uma ordenança, aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Eu tenho dito, lembra que há 2 semanas atrás, eu disse assim, no final do culto, no final da ministração, disse: eu não posso terminar essa ministração sem lhes fazer-lhe essa pergunta. Você imaginou você estar na sua casa e de repente você escuta um barulho e muita gente correndo, você corre para a porta da frente, você abre, quando você chega na calçada, você olha para cima, para o céu e vê o céu se rasgando de ponta a ponta e o Senhor descendo na nuvem de glória. Qual será a sua reação?
não responda. Qual será a sua reação? Estamos diante de uma situação tão constrangedora, enquanto nos deparamos com tantas famílias perdendo seus membros e ficamos de mãos atadas, sem poder fazer nada. E olhe, muitos já estão apavorados, muitos estão para lá de assustados. Você imagine quando Jesus vier na nuvem de glória. Oh Senhor, oh Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então não deixemos de nos reunirmos. Outras versões diz, não deixemos de nos congregarmos. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Isso foi o que o rei Josafá fez. Ele pôs-se em pé, foi exatamente o que ele fez. Ele pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E você? O que você tem dito para o Senhor? O que você tem falado para Ele? Você tem reconhecido seus atributos? Você tem se inclinado ou inclinado o seu ouvido para ouvir o que Ele tem para te dizer? Ou, de tanto você ouvir informações do norte, do sul, do leste, do oeste, você se encontra em pânico? Aquieta teu coração. Talvez sua alma esteja angustiada. Quem sabe você já não aguenta mais de tanto esperar, de não poder fazer nada. E você se pergunta, até quando eu terei que ficar parado? Até quando eu terei que ficar trancafiado? Até quando eu terei que ficar sem fazer nada? Deus está te dando um tempo para que você possa orar. Deus te dá um tempo para que você possa meditar. Deus está te dando um tempo para que você possa se humilhar. Deus está te dando tempo para que você possa voltar ao primeiro amor. Deus está te dando tempo para que você possa se reconciliar com Ele, para que você possa se reconciliar com sua família, para que você volte à mesa, para que você volte aos valores da mesa, para que você se sente na mesa conjuntamente com seus filhos e a sua esposa e a sua família, e depois da refeição vocês busquem o Senhor. Deus está dando uma oportunidade para que você volte a praticar os princípios elementares da sua fé. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse, escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 13, versículo 15. Precisamos lutar as nossas lutas. Deixemos que cada um lute a sua própria luta. Não podemos levar conosco algo que nós não podemos resolver. Porém, intercedamos. Porém, entreguemos a Deus. Precisamos confiar em Jesus. Temos que abandonar nossos pensamentos conjecturáveis, pensamentos que nos prende a nós mesmos. Algo que parte daquilo que eu penso, daquilo que eu quero e daquilo que não é propriamente de Deus. Ficamos conjecturando. Precisamos nos desprender de todo tipo de previsão maliciosa, de todo tipo de pensamentos precipitados. Cada um de nós prestará contas de todas as palavras proferidas pela nossa boca. Toda palavra que sair da sua boca, você prestará conta. Você. Interessante que esse mesmo você que eu estou dizendo, diz você, pastor, você, pastora, todos nós prestaremos contas diante de Deus. Então é tempo de orar, tempo de buscar o Senhor, interceder uns pelos outros, orar pela nossa nação, interceder pelas nações como um todo, buscar em Deus a paz
que excede todo entendimento. A paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, olha o discipulado, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E somente assim encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aleluia. Pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. 2 Crônica, capítulo 20, versículo 16, versículo 17. Muitas vezes você perde ou deixa de receber o melhor de Deus simplesmente porque você foi precipitado. Simplesmente porque você foi precipitada. Faltava tão pouco, mas você resolveu se apressar. Você resolveu contrariar toda e qualquer orientação que lhe foi dada. Sabe por quê? Você foi autoconfiante. E a autoconfiança, em determinado momento, se você não vigiar, vai fazer de você um irresponsável. Vai fazer de você um irresponsável, um desobediente, uma desobediente a Deus. Em nome de quê? Em nome de si próprio. Porque eu quis fazer, porque eu decidi fazer. E aí, nós somos expertos em trazer justificativas. E na realidade, nós sabemos porque o orgulho aflora muitas das vezes. E não somos obedientes. A ordem que Saul tinha era para esperar, era para ficar parado. Somente depois que Samuel chegasse é que ele partiria para a guerra. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 7. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder de seu povo. Aí você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Semelhantemente, acontece com Sara, que se inquietou, que ficou desassossegada e entregou sua serva Agar para seu marido Abraão coabitar com ela e ter um filho chamado Ismael. Pagou as consequências pela desobediência ao Senhor, porque no tempo determinado Deus entregou o filho da promessa, Isaque. Então espere, aguarde, Deus irá cumprir a promessa que Ele tem feito. Eu creio, eu tenho dito, eu creio que nesses dias Deus estará fazendo algo extraordinariamente maravilhoso, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e que nem jamais passou em coração humano o que Ele irá fazer na vida daqueles que esperaram, creram que Ele é um Deus que tem o controle de tudo e sabe de tudo. Até quando desobedeceremos? Até quando cochearemos em dois pensamentos? Até quando? E conclusão, para terminar. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá
e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta ou em alta voz. É tempo de orar, é tempo de se humilhar, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de oração. Ore e entre em ação. Eu quero terminar dizendo para você que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele, tudo o que ele disse na sua palavra, ele cumprirá. Então aquiete seu coração. Aquiete seu coração, porque nada sai do controle de um Deus que tem cuidado de você, de um Deus que tem cuidado da sua família, de um Deus que tem te cercado com alegres cantos e livramentos, de um Deus que tem dito para você, não tenha medo, não temas, eu sou contigo. Pare, chegou o momento de você parar de dar ouvidos a vozes e a vozes. Escute a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo sim de plantear, é tempo de orar pelas nações, é tempo de orar pelos governantes, é tempo de orar pelos líderes, é tempo de orar uns pelos outros, é tempo de orar e não questionar, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de orar. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde. Pastora, vem para cá enquanto eu pego o violão. Deus falou com você esta noite? Como tem sido o seu dia a dia com o Senhor? Como tem sido a sua perseverança no Senhor? Como tem sido o seu tempo com os seus familiares que estão dentro de casa, com a sua família? Na verdade, com a sua família. Você realmente tem tido tempo de qualidade? Você tem tido momentos de adoração, de louvor, de gratidão? Como tem sido esses dias para você? Pense nisso.